Ele não tinha qualquer beleza, toda distante pra nos atrair. Nada era sua beleza.
Não fale, convalesce, não me esquece em cada esquina. Não fale, que não me encontra nas suas ondas de fé e outra palavra. Falta outra fé na palavra que manda quem eu sou, não tem que chegar. A mão não quer te ver, deixa a mão Senhor Jesus, obrigada, meu Deus, pela oportunidade de estar aqui em tua casa. Obrigada porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos sustentado, Pai. Que o Senhor continue a nos sustentar, que essas ofertas que foram, Pai amado, dadas hoje, seja, Pai amado, para o teu evangelho, seja para as necessidades da nossa igreja, Pai. Dá condições para aqueles que não puderam contribuir. Abre portas onde não tem, porque é o Senhor quem cuida de cada um de nós, Pai. Abençoa essas ofertas, multiplica, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pastor. Primeira carta de João, capítulo número 1. Primeira carta de João, não é Evangelho de João. Primeira carta de João. Está lá no finalzinho. Depois das cartas de Pedro, vem as cartas de João. Amém ou misericórdia? Eu vi uma misericórdia. Cadê todo mundo? Me abandonaram. Podemos nos colocar de pé na leitura da palavra? Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos,
o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor, da mesma forma que pedimos que o Senhor tenha um momento particular, profundo, privado com as crianças, pedimos que seja assim conosco também. Que a tua palavra ministre ao nosso coração, que o Espírito Santo do Senhor visite cada mente, cada coração, trazendo a nós a revelação que é a sua palavra. Que nós possamos pautar os nossos passos, nossas decisões, que nós possamos defender nossas ações, que nós possamos blindar os nossos pensamentos. Tudo isso baseado na tua palavra, que é a verdade revelada. E hoje, de maneira um pouco diferente, mas ainda assim, de acordo com a palavra do Senhor, pedimos que Cristo, a palavra, o Verbo encarnado, se faça presente diante de cada um de nós, fazendo-nos olhar para os nossos passos, para as nossas decisões, para os nossos pensamentos, e encontrarmos coerência com o Cristo, a palavra revelada. Que assim seja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Podemos sentar, queridos? Meus irmãos, nós estamos com a nossa série de mensagens, para este começo de ano, uma série chamada Na Palavra. Na Palavra. E hoje, como João nos alertou, não só aqui nessa nossa leitura do primeiro capítulo da sua primeira carta, mas também de acordo com o seu evangelho, João vai dizer que a palavra de Deus é mais do que a mensagem que nos foi revelada através dos profetas, através dos escritores do Antigo Testamento e do que está sendo escrito pelos apóstolos aqui depois da ascensão de Jesus. João vai dizer que Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a encarnação da palavra. Tudo aquilo que Deus anunciou, tudo aquilo que Deus disse, tudo aquilo que Deus gostaria de revelar à humanidade desde a criação, quando ele passeava no Éden, no jardim no Éden com Adão e Eva, até a chegada de Jesus, tudo aquilo foi concretizado, sintetizado e exposto através da vida de Jesus. A pessoa Jesus é a palavra de Deus encarnada. Tudo aquilo que nós precisávamos saber acerca do que Deus queria falar a nós, ele fez quando enviou Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E João vai dizer para nós, de maneira bem direta aqui na sua primeira carta, de que, ao contrário do que muitos de nós pensamos,
ele vai dizer que se você quer ser alegre de verdade, se você quer ser feliz de verdade, você precisa crer em Jesus. Você precisa seguir Jesus. Você precisa andar com Jesus. E andar com Jesus, seguir Jesus, viver com Jesus, é indispensável que isso ocorra enquanto a gente faz isso uns com os outros. Então olha só, parece que João sabia o que nós estaremos vivendo em 2026. E não é uma peculiaridade de 2026, né? Já tem muitos anos que a gente enfrenta essa luta. Que luta, pastor? A luta de que existem pessoas que dizem que é possível ter vida com Deus sem ter vida com a igreja. De que é possível ser cristão sozinho. De que é possível ser feliz amando a Deus e odiando o próximo. Que é possível dizer, eu amo Jesus, Ele é meu Senhor e meu Salvador. Fala assim, amém, glória a Deus, então tudo que você tem é dele. Fala, não, tudo que eu tenho é meu, fui eu que conquistei. Mas então você não pode ajudar o próximo? Não, o próximo tem um problema dele. Ele que se vive. Ah, mas eu amo tanto Jesus, eu gosto tanto da igreja, mas as pessoas não compreendem quem eu sou e eu não consigo lidar com a dificuldade das pessoas. É impossível dizer que amamos a Deus e não amarmos o nosso irmão. Não perdoarmos uns aos outros. João vai dizer de maneira bem concreta e sincera, direta: meu irmão, minha irmã, se você quer viver com Jesus, você vai ter que viver com as pessoas. E é tendo comunhão com as pessoas que você vai ter uma alegria completa, uma alegria plena. Olha só, eu não vou dizer para você olhar para o irmão que está do lado, para o irmão que está atrás, para o irmão que está na frente, para você pensar nos defeitos do irmão, porque senão você já vai pecar, né? Você vai olhar para o Rafa, vai pensar nos pecados do Rafa, vai olhar para o Mateus, vai ficar falando do bigode dele, vai ficar olhando para os jovenzinhos lá atrás, vai ficar pensando como eles são ardilosos, né? Eu estou com uma bala aqui no meu bolso. É porque os jovens, eles acham que Deus não está vendo as coisas, né? Então, só para deixar registrado, não só Deus viu, como está gravado agora, tá? E estou mostrando diante da igreja. Eles me deram essa balinha aqui. Eu não vou falar o nome porque nossos vídeos ainda não são monetizados, né? A gente não recebe por fazer propaganda. Mas os culpados por isso aqui são o Lucas, a Malu e a Kelly. Até a Kelly, gente. Se dissermos que não temos cometido pecado, tá vendo? A Kelly pecadora. E eles falaram assim: pastor, mas você tem que chupar essa bala aí, você tem que colocar na boca na nossa frente, a gente quer ver. Eles querem ver minha reação. Provavelmente alguma coisa bem azeda ou que provoca, sei lá. Eu sei que o Mateus caiu nessa. Quer dar uma de jovenzinho? Você não é mais jovem, Mateus, já passou, viu? Fica entrando na brincadeira dessa turminha não que você dança. Mas a verdade, queridos, é que nós vivendo uns com os outros, ou olhando uns para os outros, nós vamos aprendendo o que é bom e o que é ruim um do outro, ou uns dos outros. E nesse desafio, muitas pessoas acabam olhando para os erros dos outros e usando esses erros para defender o seu afastamento da igreja, que não se engane, é sim um afastamento de Cristo. Porque se nós nos afastamos uns dos outros porque não suportamos os erros uns dos outros, nós estamos vivendo em desacordo com a palavra. E aí não é o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu penso, é o que diz a palavra. Eu posso discutir com vocês, irmãos, eu não posso discutir com a palavra. Você pode discutir com o irmão, com o filho, com a avó, mas a gente não tem condições de vencer uma discussão com a palavra de Deus. E Deus vai nos dizer: dá para ser feliz vivendo uns com os outros, se vocês olharem para mim, se vocês crerem em mim, se vocês pautarem a sua agenda, suas decisões olhando para mim. A manifestação física de Jesus, a palavra da vida, estabelece base para a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. É a manifestação física de Cristo. Quando nós olhamos uns para os outros
Nós precisamos manifestar um Cristo encarnado para que haja alegria plena. Se a gente for voltar e buscar textos de apoio, a gente vai ver a morte do nosso eu, quando Jesus diz para a gente tomar a nossa cruz. A gente vai ouvir a oração de Jesus, quando ensinou os seus discípulos a orarem a oração do Pai Nosso, dizendo: se nós não perdoarmos os pecados uns dos outros, nós também não seremos perdoados. Então, a palavra de Deus vai nos mostrar o tempo todo que nós precisamos, ela nos incentiva a nossa necessidade não só de viver uns com os outros, de amar um ao outro, mas de perdoar um ao outro também. Porque todos nós somos falhos. Você, o membro mais perfeito dessa igreja aqui, você. E eu estou dizendo você porque possivelmente você se acha esse membro. Você é um pecador, uma pecadora, cheia de problemas. Quando você olha no espelho, provavelmente você vê muitos sinais seus e não de Cristo Jesus. Quando você olha para os seus pensamentos, para os seus passos, as suas tomadas de decisão, falta muito do caráter da pessoa de Cristo, possivelmente. Por que isso acontece? Porque somos pecadores e não podemos negar isso. Negar isso é um erro. Negar que precisamos do perdão de Deus, da reconciliação, que o sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado, venha sobre nós e nos dê poder para que essa transformação ocorra, é um erro. Negar isso é uma, desculpa, mas é uma besteira. Quem é que pode viver uma vida olhando para Deus e dizendo que não precisa dele? O nome disso é hipocrisia. Dizer: Deus me perdoou dos meus pecados. Fala assim: mas então eu não tenho mais pecado. Tem sim. Somos perdoados, justificados pelo sangue de Cristo Jesus. E é só por causa disso que temos a oportunidade de iniciar um novo dia. Um dia onde as misericórdias inesgotáveis do Senhor se renovam sobre nós. É por isso que nós não podemos negar e devemos combater a todo momento. Cristo veio. Cristo Jesus nasceu em carne e osso, viveu, morreu, foi à cruz, pagou pelos nossos pecados, desceu à sepultura, ao Hades, ao terceiro dia ressuscitou. Passou mais 40 dias andando entre os homens, depois disso foi aos céus e prometeu: um dia eu voltarei. Nós precisamos crer nisso, precisamos anunciar isso. As pessoas não falam mais que Jesus é verdadeiro. Nós falamos sobre muitas coisas. E agora, meus queridos, se preparem. 2026 chegou. Ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano de nós nos tornarmos mais uma vez nas redes sociais, nas reuniões, nos grupos de família, inimigos mortais. Inimigos mortais. Triste isso, né? Triste isso. Triste isso. Nós vamos ver vários irmãos, amigos, familiares, tornando-se na internet peritos em diversos assuntos. Defendendo político, defendendo clube, defendendo partido, defendendo isso, defendendo aquilo. Mas o Cristo, a palavra encarnada, é pouco mencionada nas nossas redes. Defendemos e falamos pouco sobre o amor de Deus. Consegue entender a complexidade, a dureza, a dificuldade disso? Nós precisamos falar do Cristo, a verdade, a palavra encarnada. Se nós não tivermos coragem de falar do autor e consumador da nossa fé, daquele que morreu na cruz em nosso favor, é muita ousadia a gente querer ou levar a nossa vida, pautar a nossa agenda e os nossos passos por causa de time A ou B. Esse ano eu acompanhei, o ano passado eu acompanhei o sorteio dos grupos da Copa do Mundo de Futebol. E aí eu fiz uma coisa, eu falei assim: vai ser bem legal isso. Vai ser bem legal. Eu falei assim: na hora que aparecer um clube for sorteado aqui, no grupo do Brasil, né, eu vou viajar pelo Google Maps
e vou dar uma olhada nesse país, quero ver e tal. Eu gosto de futebol. Sou corintiano, mas gosto de futebol. É paradoxo. E aí eu comecei a olhar os países, e aí depois eu estendi para outros países e falei assim, cara, a Copa do Mundo ia ser tão legal, mas eu acho que só a partir da terceira fase, porque tem tanto país que não tem importância pro futebol numa Copa do Mundo, digamos assim. E aí eu olhei e falei assim, eu parei e falei assim, estou perdendo tempo com isso aqui, cara. Tudo bem, estava no meu tempo de descanso, era uma tarde, falei, vou fazer isso agora. Eu falei assim, mas é perda de tempo esse negócio. Aí, consegue avaliar, olhar para a sua agenda, para o seu tempo, quantas vezes você está perdendo tempo com coisas que não têm significado, que não têm sentido? Não quando nós comparamos com o Cristo, a palavra revelada. Eu vou só mencionar a pergunta, mas a gente precisa responder. Domingo passou, nós colocamos o culto disponibilizado no grupo da igreja, outros grupos também, e depois nós colocamos um vídeo e perguntas para você assistir o vídeo, para você que assistiu o vídeo, ler aquelas perguntas e tentar respondê-las. Preciso fazer a pergunta? Não preciso, né? Agora pensa aí, quantos reels, quantos videozinhos você ficou assistindo no seu Instagram, quantos vídeos de YouTube, quanto tempo. Eu não estou dizendo isso porque o que eu fiz é o que é importante, vocês têm que fazer aquilo. Não. É qual é a disciplina que você tem para o seu relacionamento com a palavra de Deus. Qual é o tempo que você destina para falar de Jesus, o Deus, a palavra da vida encarnada para os seus amigos e familiares. A identidade da palavra da vida é Jesus. O começo do Evangelho de João fala isso, a primeira carta de João fala isso de novo. Jesus é a vida encarnada. E por mais que seja difícil, gente, e João está combatendo uma teologia do primeiro século, uma teologia que vai dizer assim, é impossível o que é bom habitar no que é mal. É impossível Deus fazer casa na carcaça humana, na matéria. João vai dizer, não, isso é mentira. Jesus plenamente bom. Deus é luz e nele não habita treva alguma. Sabe aquela desconfiança que a gente tem? E a gente tem essa desconfiança porque nós somos todos pecadores e conhecemos que as outras pessoas são pecadoras também. Sabe quando alguém chega e faz uma proposta para você? Um negócio, uma casa para você comprar, um carro que a pessoa está querendo te passar, ou uma proposta de emprego, e aí você, todo feliz da vida, né? Pô, que legal, uma baita oportunidade, acho que agora eu vou conseguir realizar esse sonho e tal, não sei o que, você vai conversar com alguém, fala assim, calma aí, pera lá, deixa eu conversar com alguém, vou procurar uma pessoa que é referência para mim, uma pessoa que é madura, uma pessoa que é inteligente, que entende desse assunto, desse trâmite, enfim, você vai procurar a pessoa, aí a pessoa olha para você e fala, esse negócio aí tá bom demais para ser verdade, hein? Toma cuidado. Às vezes é uma palavra de sabedoria, mas às vezes não. O problema é o que, queridos? O problema é que nós, por sermos pecadores, vivermos entre pecadores, nós desconfiamos de quase tudo. Por quê? Porque tudo que é bom demais é suspeito. Então a gente sempre dá um passo atrás. Não estou dizendo que isso está errado. Avaliar, pensar, refletir, pedir auxílio, suspeitar que propostas são boas demais. Ok. Mas nós não deveríamos fazer isso quando nós olhamos para Deus. Nós não podemos fazer isso quando nós conhecemos a Cristo. E Cristo nos diz que Ele é vida, que Ele é paz, que Ele perdoa, que Ele ama e que nós devemos ter paz uns com os outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, pedir perdão, reconciliar, transformar. E nós, mesmo ouvindo isso do Cristo, a palavra da vida encarnada, nós suspeitamos e não queremos fazer. Aí está o erro. Porque nós queremos tratar Cristo e a palavra como nós tratamos uns aos outros. Não deveria ser assim. Nós deveríamos tratar uns aos outros
como nós tratamos Deus e como Deus nos trata. Principalmente como Deus nos trata. Porque na maioria das vezes nós tratamos Deus como um funcionário. Um funcionário bem meia boca, porque eu estou aqui com a mão estendida faz tempo e ele não vem me atender. Eu estou aqui fazendo esse pedido aqui, ó, tem um tempão e não vem. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, não vou dizer que ele é um jovenzinho, porque ele não é um jovenzinho, ele já é um rapaz 30 a mais, mas com a cabeça de um adolescente, de um pré-adolescente, tá? A verdade é essa. E ele falou assim: se eu tivesse poder, eu colocaria um rastreador da entrega dos pedidos de oração em Deus, igual tem dos pedidos que eu faço pela internet, rastreador, para saber onde é que está, quanto tempo está demorando para chegar, para eu poder ficar mais tranquilo. Aí eu falei: é mesmo? Eu falei: é porque é muito difícil, eu peço as coisas para Deus, mas não sei o que Deus vai fazer, quando Deus vai fazer. Quanto tempo demora para Deus entregar um pedido de oração nosso? Quanto tempo? Porque a gente pede uma pizza, se você é que nem eu, você faz um pedido de pizza, eu pergunto: qual o tempo para entrega? Se for mais de 40 minutos, eu procuro em outra pizzaria, porque eu não aguento esperar mais de 40 minutos uma pizza. Eu estou falando da pizza. Tudo bem? Não sei como você é, mas muitas vezes nós queremos tratar Deus dessa forma. E se Deus não faz, não atende, não entrega, Ele é ruim, Ele não é bom, Ele não me serve, Ele não satisfaz as minhas expectativas, Ele não age de acordo com o que eu quero, com os meus desejos, com os meus anseios, então eu vou procurar outra coisa. Se a gente trata Deus assim, imagina como é que a gente trata um ao outro. Difícil demais, gente. Difícil demais. E aí João coloca na sua primeira carta, nos últimos versículos, 5 Cs, para a gente poder refletir um pouco, para a gente poder olhar para Deus, mas olhar para nós, olhar para o próximo, mas olhar para a gente também. Ele vai dizer assim para a gente: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Está vendo? Ele fala: não pode ser incoerente desse jeito. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então não tenha suspeita, não tenha medo, não fique fazendo chantagem com Deus, porque Ele é bom, plenamente, completamente, totalmente bom. Se você diz que anda com Ele, você não pode ter treva no seu coração, na sua mente, nos seus passos, nas suas decisões. É impossível você dizer que tem comunhão com Ele e fazer essas coisas, praticar essas coisas. Não pode ser assim. Depois ele continua: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fantástico! Fantástico! Porque Jesus vai dizer para nós aqui que se nós andamos na luz, nós o quê? Temos comunhão uns com os outros. E é tendo comunhão, é dentro da comunhão, na koinonia, vivendo, partilhando quem somos e o que temos, enquanto o irmão partilha quem é e o que tem na nossa vida, é nesta comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é na nossa oração pedindo perdão. João está dizendo aqui, é também, mas é na comunhão que isso acontece. Que fique aqui registrado, não estou dizendo que quando oramos pedindo perdão não somos perdoados, somos. O que João está colocando aqui é um adendo. Ele está dizendo: vai viver na comunhão, vai viver uns com os outros, na koinonia, partilhando tudo que você tem, tudo que você é. E é aí que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Fantástico isso. Porque não dá para dizer que eu posso ser crente e não ter comunhão uns com os outros. É nessa comunhão uns com os outros. Então, se afirmarmos que andamos na luz, que temos na luz, que vivemos na luz, então a gente tem comunhão uns com os outros. Não dá para não ser assim. Não podemos ser assim. E aí ele continua: se afirmarmos que estamos sem pecado, nós enganamos
nos enganamos ou enganamos a nós mesmos. Pode ficar aí, irmão. Agora eu sou teimoso, cara. Eu não vou voltar. Brincadeira, caso precisar a gente troca. Então a ideia é: não podemos dizer que não somos pecadores. Isso nos iguala, meus irmãos. Isso nos torna iguais. Iguais, somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Você pode, deve buscar a sua vida de santificação, ou seja, ser mais parecido com Jesus a cada dia, em todos os momentos. Mas quando você faz isso, você não se torna melhor do que o seu irmão. Você se torna mais parecido com Jesus. Você se torna melhor do que você era ontem, não melhor do que o seu irmão. Deu para entender? Sim ou não? Então não temos o direito de julgar ninguém. Não temos o direito de dizer para a pessoa: você é ruim, eu sou bom. Você vai para o inferno, eu vou para o céu. Ah, não, mas você também vai para o céu, mas eu vou morar mais perto de Jesus do que você. Ah, você vai morar, a minha casa vai ser mais próximo do palácio celestial. A gente fica criando groselha na cabeça e tropeça todos os dias. Por quê? Porque ofendemos os nossos irmãos ou achamos que somos melhores. Porque quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão uns com os outros. E isso nos faz perceber os nossos erros e buscar a Deus pedindo: Senhor, pela Tua palavra viva, encarnada, pela habitação que sou dela, muda os meus passos, os meus pensamentos. Me ajuda, Senhor. Eu não quero continuar sendo assim. Eu quero viver na palavra, com a palavra. Eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero viver Jesus. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perdoa os pecados e nos purifica da injustiça. Aquilo que está ao nosso redor, Deus vai nos purificando. Sabe o que é isso, irmão? É você pedir perdão a Jesus pelos seus pecados e deixar Deus usar a sua vida para perdoar o pecado dos irmãos que estão ao seu redor. Isso vai purificando a gente. Consegue entender? É mais aqui do que aí. É mais quem Cristo é aqui do que ficar olhando quem Cristo é aí no outro. Para de procurar Cristo no outro. Mostre Cristo para o outro. Mostre Cristo para o mundo. Quando, onde, como? De todas as formas, de todas as maneiras, em todos os momentos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, que seja para a glória de Deus. O que eu posto, o que eu assisto, o que eu falo, o que eu ensino, tem que ser para Jesus e por Jesus. Eu estou tão feliz, gente. Estou tão feliz. Porque quando eu imagino o céu, eu vejo Deus olhando para mim, de verdade. E só eu já estou no lucro, que eu estou falando para ele olhar para mim no céu, né? Não é nas portas, tá? Né? Porque tem gente que fala assim: quando eu chegar na porta do céu, o que será? Ele vai, como é que isso vai? Sobe ou desce, né? Essa imagem que a gente tem, que a gente construiu e ensina de geração em geração. Mas eu já me vejo no céu e Deus olhando para mim, e eu fico imaginando Deus olhando para mim falando assim: quais eram as perguntas mesmo, gente? E eu só consigo me imaginar, sabe? Como se tivesse as pernas quebradas, caindo de joelho, pedindo perdão, chorando, só agradecendo, falando: nada, Senhor. Não é nada não. Era tudo besteira. É coisa boba. Tem nada a ver. E aí eu imagino do meu lado, assim, algumas pessoas que são tão diferentes de mim, que pensam tão diferente de mim sobre tantas coisas na vida, e que essa pessoa vai falar assim: coisa boba, né? Tanta besteira, perdendo tanto tempo com um montão de coisa, não tinha nada a ver.
Eu me imagino no meu perfil, né? Cala a boca, fica de boa, ele aí. Viver uma vida com Deus. E isso, meus irmãos, quando a gente vai perdoando, pedindo perdão, nós vamos sendo purificados dos nossos erros. Para de apontar, olhe para Cristo, olhe para a palavra. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentirosos, sua palavra não está em nós. Então não dá para afirmar que não somos pecadores. Se tem uma coisa que nós podemos afirmar, e aí é o desafio, não é o irmão, o desafio somos nós mesmos. Eu sou um pecador. Eu sou um pecador. Eu preciso de perdão. Eu preciso de perdão. E perdão, queridos, não se muda, tá? É necessário arrependimento. Pedir perdão sem arrependimento é só lamentação, é qualquer coisa menos um confessar real, verdadeiro. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Eu não sei se você já participou daquelas reuniões, daquelas conversas com amigos, quando os amigos começam a contar como era a vida sem Jesus, das coisas que fazia na época que não tinha Jesus. Tem gente que conta com tanta alegria, com tanto entusiasmo, uma riqueza de detalhes, qual era a sua vida sem Jesus e como era a sua vida sem Jesus, que eu às vezes suspeito que a pessoa conta até com um certo orgulho, como era a vida dela sem Jesus. Aí eu fico olhando assim, papai, acho que tem saudade, porque está tão feliz falando como era a vida sem Jesus, que eu não sei se... Aí eu paro e falo, opa, pera lá, você está passando uma fronteira aí, volta para o teu lugar, olha para o seu coração, para a sua vida, o máximo que você pode fazer é olhar para essa pessoa, que ele também não me dá o direito de condenar essa pessoa. Mas eu quero, queridos, encerrar dando a nós aqui pelo menos 4 orientações. E não se preocupe, é a conclusão. Isso tudo não foi introdução, agora é a conclusão, tá bom? 4 orientações para nós vivermos essa verdade do Cristo encarnado em nós, da palavra Cristo sendo realidade em cada um de nós. A primeira delas é: afirme a realidade de Cristo. Fale para as pessoas que Jesus é real. Ele veio, Jesus encarnou, andou nesse mundo, e um dia ele voltará. As pessoas precisam ouvir sobre Jesus. Precisam. Eu não quero dizer para você aqui, você não faça isso, não faça aquilo, apesar de a gente ter o apóstolo Paulo com uma lista dessas, mas eu quero pelo menos fazer uma recomendação para você. Antes de você dizer outras coisas que você já diz, seja verbal, seja uma mensagem, seja na internet, fale sobre Jesus primeiro. Tenha coragem de mostrar para as pessoas que você é uma pessoa que crê em Jesus. Segunda recomendação aqui para a gente, queridos, é: ande na luz. Viva uma vida de transparência, de santidade, de obediência. Mostre que você anda com Deus e que em Deus não há treva alguma. Não tenha medo de viver com Jesus, de viver com Deus, de mostrar que você pertence a Ele. Faça isso tendo uma vida sincera, transparente, de santidade, uma pessoa que ama Deus. Mostre isso para as pessoas. As pessoas não têm isso. As pessoas não têm isso. As pessoas antigamente tinham um Google para procurar e perguntar o que elas deviam fazer na vida delas. Hoje ela tem inteligência artificial. E cada vez mais a humanidade se vê necessitada de referências, de alguém que mostre o caminho. Deus nos escolheu, o Espírito Santo habita em nós para isso, para que nós mostremos o caminho, a luz de Deus para as pessoas. Terceira, cultive a comunhão, abrace a comunhão com os irmãos, participe da vida da sua igreja, seja um membro ativo, vivendo tudo que você é e que você tem uns com os outros, e permita-se, abra espaço para que o irmão viva isso na sua vida também. Não só vá na casa do irmão, mas receba o irmão na sua casa. Faça essa visita, mas vá, deixe-se visitar também. Abra o seu coração para as pessoas, não tenha medo. Busque
uma vida de comunhão, de intimidade com a igreja. Quarta e última, pratique ou tenha uma vida de confissão contínua. Confesse seus pecados a Jesus. Ele perdoa, Ele transforma. Não tenha medo. Ore, se arrependa, confesse, abandone e viva. Faça isso continuamente. Você não precisa marcar uma hora comigo. Eu não vou colocar uma cortina ou alguma coisa, não vou fazer como um padre no confessionário, não vou fazer como alguns outros espirituais fazem, não vou fazer como alguns pastores evangélicos ainda fazem hoje, dizendo que você precisa confessar o seu pecado para ele, para que ele ore e você seja perdoado. Não. Mas se você precisar confessar o seu pecado para pedir ajuda, procure um membro maduro, de confiança, mesmo gênero sexual, para pedir ajuda. E se precisa da ajuda do pastor, pode me procurar. Fala, pastor, vamos tomar um café? Eu gosto de tomar café. Vamos tomar uma água? Eu gosto de tomar água. Não estou tomando mais refrigerante, né, amor? Não estou, né? Não estou. Não parei com o refrigerante. Diz a Cris. Não parei. Mas tem esse tempo. Se você precisa de acompanhamento, peça esse acompanhamento. Esteja disposto a ser acompanhado. Mas principalmente procure Deus, confesse seus pecados, abandone, faça isso continuamente. Pequei hoje, confesso, arrependido. Mas se amanhã eu fizer o mesmo erro, peça perdão novamente e lute contra isso. Não crie o hábito de vou pecar para depois confessar, vou pecar para depois confessar. Não, vou confessar para não ter que pecar mais, para ter mais força para lutar contra os meus pecados. É assim a vida, continuamente. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso e sua palavra não está em nós. Meus irmãos, a palavra, Cristo Jesus, veio para mostrar como é que é. Mostrou, falou, ensinou. Os apóstolos, discípulos, escreveram, testemunharam, escreveram, anunciaram, falaram. Para quê? Para que nós possamos ter vida e para que a nossa alegria seja completa. É possível, se permitirmos que a palavra encarnada tome o devido espaço que lhe é devido no nosso coração, na nossa cabeça. Que aí a gente vai ver Jesus em nós e mostrar Jesus uns aos outros. Amém? Podemos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra? Faça você a sua oração. E aí depois eu vou orar por todos nós também. Querido Deus, agradecemos porque o Senhor enviou Jesus. Jesus, o Verbo encarnado, a Palavra encarnada. Deus vivo, Deus feito homem. O Senhor veio, se manifestou, se revelou a nós. Louvado seja o Senhor por isso, Pai. Obrigado por isso, Senhor. Não tem outra palavra a dizer ao Senhor que não seja obrigado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor nos revelou a verdade, nos revelou a palavra da vida. E obrigado porque temos acesso, por meio da ação do Espírito Santo do Senhor, acesso a essa verdade. E obrigado, Deus, porque podemos ter comunhão com o Senhor e ter comunhão uns com os outros. Obrigado porque podemos revelar, falar de Jesus, mostrar Jesus. Obrigado porque temos o privilégio, a oportunidade de mostrar para as pessoas que o Senhor é verdadeiro. Louvado seja o seu nome por isso, Deus. Senhor, ajude-nos a desfrutar da vida de comunhão, a desfrutar da vida de coinonia uns com os outros, Pai. Cura o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Deus.
nos purifica de todo pecado, Senhor. Obrigado porque isso é verdade. Obrigado porque podemos viver tudo isso se andarmos com Jesus, se vivermos em Cristo. Então, Senhor, faz isso conosco. Ajude-nos a parar de olhar para o outro e olhar para nós mesmos. E enquanto fazemos isso, Senhor, revelar Jesus, autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor e Salvador, um nome que está acima de todo nome. Senhor, que nossa vida seja para Ele, que possamos viver a palavra, Cristo, a palavra encarnada, que as pessoas possam olhar para nós e ver-nos refletindo a imagem do nosso Senhor e Salvador. Não porque queremos ser melhores uns que os outros, não, mas porque queremos ser melhor do que éramos ontem, porque queremos buscar a imagem de Jesus em nós. E quando as pessoas olharem para nós, no trabalho, na vida familiar, na comunhão com a igreja, no passeio do shopping, nas férias de final de ano, no feriado que estamos desfrutando, que as pessoas olhem para nós e vejam a sua luz, Deus. Que as pessoas vejam o Senhor, porque no Senhor não há treva alguma. E quantas vezes nós desconfiamos do Senhor, porque olhamos para nós mesmos ao invés de olhar para Cristo, porque manifestamos a nossa vontade, o nosso querer, ao invés de manifestar o Cristo que deu a vida em nosso favor. Que não seja mais assim, Senhor. Que este ano de 2026 possa ser um ano onde vamos viver ou iniciar uma vida na palavra, do Cristo encarnado vivendo em nós, por meio de nós, para a glória do nome do Senhor. Que seja assim conosco, Deus. Que seja assim em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém? Podemos nos colocar de pé? Vamos erguer as mãos. Diga assim: que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Vamos viver a palavra, Cristo encarnado. Amém. Deus abençoe, queridos, uma excelente semana em nome de Cristo Jesus.